Durante o anúncio do novo Minha Casa Minha Vida, Lula disse que Campos Neto não é dono do Brasil. Eu abro aspas, tá, nessa fala do Lula e vamos ouvir. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para facilitar que o pequeno e médio empreendedor, possa financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário. É só isso. O que estamos querendo demais? Nada. Só queremos viver em paz. Olha só, eu assisti, tá, esse pronunciamento do Lula, só que eu tentei buscar informações sobre o que ele disse sobre o Roberto Campos Neto, que se acha o dono do Brasil. Em momento algum eu achei isso, Felipe Monteiro. Você acha que há um exagero na fala quando ele diz que o Roberto Campos se acha o dono do Brasil simplesmente por ele não ceder às relações financeiras do país e não baixar os juros? Porque isso tudo, essa métrica já era esperada. Rodolfo, eu sempre defendi, né, que o Banco Central, e assim no mundo todo, além de perseguir a redução da inflação, tem que perseguir também o desenvolvimento econômico do seu país. Todo país do mundo vai nessa linha, né? O Brasil, por ter um histórico de inflação elevada, infelizmente, a busca pelo desenvolvimento econômico que o Banco Central do Brasil deveria perseguir foi deixada de lado, né? Então, o banqueiro central sempre busca e visa somente reduzir a inflação. Inflação é um imposto que afeta mais a classe mais pobre, não é? Mas, sem desenvolvimento econômico, o Brasil não irá prosperar. E quando você pega o mundo todo, né, você vê os Estados Unidos com uma inflação de 9,25% e uma taxa de juros próxima de 5%, a União Europeia com uma inflação de cerca de 6% e uma taxa de juros de 3,25%, você olha para o Brasil e vê que não tem nenhum sentido o que o presidente do Banco Central está fazendo. Porque a inflação está perto de 6% e a taxa de juros é a maior do mundo, 13,75%. Ou seja, o Lula tem razão em criticar o banqueiro do Banco Central. E isso faz parte da democracia e faz parte da política. O banqueiro do Banco Central não está protegido de críticas. Então, então tem que parar com esse negócio de não poder criticar o Banco Central. O Lula está certo, sim. Tá? O Brasil tem uma das menores inflações do mundo e a maior taxa de juros do mundo. Não tem justificativa plausível para defender isso, né? Tá. Por isso que o Banco Central agora está apontando que vai reduzir os juros. Vamos lá. Senhores, os quatro que estão aqui comigo na mesa, tá? Nós estamos falando por uma grande audiência, que em sua maioria não entende muito sobre essa taxa de juros, sabe, do jeito que nós falamos aqui, e sobre o desenvolvimento econômico. Sabe da taxa de juros quando vai no mercado, como o Negão cansou de repetir aqui, comprar o arroz. Isso. O Negão dá uma aula de economia aqui na prática quando ele vai no mercado. Já já ele vai falar disso, tá bom? Só que eu gostaria do respeito de vocês agora com as pessoas que estão em casa e que vocês, ao tecer os comentários de vocês, expliquem o que vocês entendem sobre isso. Porque eu vou deixar o Felipe aqui explicar de fato, o que de fato, sendo redundante, o desenvolvimento econômico que precisa aumentar, mas essa linha da inflação que tem que diminuir. Porque se o Roberto Campos foi elogiado lá em setembro pelo então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, que falou que não ia se meter na economia, que ia andar de mãos dadas com o Roberto Campos Neto, e, de repente, ele se opõe. E na economia não mudou muita coisa. O Roberto Campos ainda permanece com aquela mesma economia de setembro do ano passado, ou seja, quase um ano. O que será que mudou na cabeça do Lula? Negão, pegando a linha de raciocínio aqui do Felipe Monteiro. Pode dar um exemplo concreto? Mas Opa, claro, por favor, vamos colocar. Assim, já faço a pergunta para você. Para vocês entenderem, assim, que está em casa, assim, para você fazer um projeto de infraestrutura, para você fazer, por exemplo, saneamento básico, né, que leva esgoto, trata o esgoto, leva água tratada para a população, né? Quando o empresário decide investir nisso, em saneamento básico,
a taxa interna de retorno, que é o quanto ele ganha, quanto ele lucra no projeto, é em torno de 12% o projeto. Quando eu coloco a taxa de juros em 13,75%, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que, para o empresário, seja mais interessante ser um rentista, comprar o título da dívida pública brasileira e receber 13,75% capitalismo de capitalização, do que investir em infraestrutura para levar água e esgoto para a população. E sem obra de infraestrutura, sem obra pública, você não gera emprego, porque você precisa de emprego para fazer as obras. Então você faz com que o Brasil fique parado. Então esse é o exemplo concreto que eu queria dar, Rodolfo. Tudo bem, não. O seu exemplo é perfeito. É que para eu colocar o que eu penso aqui sobre o desenvolvimento econômico e como você colocou o saneamento básico, existe uma palavra que nós não podemos falar aqui na Jovem Pan. Não podemos falar, que rima com pão, com ão, que começa com co. Então, eu não posso colocar essa palavra aqui, senão a gente, pelo amor de Deus. Mas é tão difícil você abrir uma licitação para cuidar desse desenvolvimento econômico, porque as obras são superfaturadas no país. As obras são superfaturadas no país. Se você não tem um desenvolvimento econômico, não é por culpa do governo passado, é porque nós temos uma história gigantesca de desvio de dinheiro no país. E muita gente fala, o país foi colonizado pelos portugueses, que lá em 1500 já trocavam espelho por ouro, já eram corruptores. Olha só, vamos trazer para agora, tá? O porquê que é tão difícil falar de desenvolvimento econômico no país. Quando o Felipe traz os Estados Unidos aqui, para mim não encaixa muito, negão, porque os Estados Unidos está numa outra esfera, os Estados Unidos tem uma outra economia. É muito difícil comparar a gente com os Estados Unidos, você entendeu? Mas vamos pegar a linha da infração, por exemplo, que deveria diminuir e o Campos deu uma segurada. Para vocês entenderem, eu tenho um jeito um pouquinho, bem parecido com o do Felipe, na verdade, eu gosto do jeito que ele explica. Certo? Mas vamos supor aí que você estava passando pela rua e achou um envelope que tinha R$1.000. Vamos lá. Aí você tem o seu vizinho que está precisando de dinheiro e pede para você emprestado esses R$1.000. Certo? Se você já conhece o histórico de vida do seu vizinho, se você vê que é um vizinho que gosta de encher a cana, que não paga as pessoas, e mesmo assim, como ele é seu brother, você quer emprestar esses R$1.000 para ele, você vai aumentar a taxa de juros em cima desses R$1.000. Se você tem um outro vizinho do outro lado, esse vizinho já é um vizinho mais conciso, você sabe que é um vizinho que vai pegar esses R$1.000 e vai investir, ao invés de pegar esses R$1.000 e torrar aí com festa e tudo, aí você já diminui a taxa dele, porque a probabilidade dele te pagar é muito maior. Ou seja, ele teria uma taxa de juros menor. A taxa de juros é literalmente o dinheiro que a gente empresta para o governo. E quanto ela volta é quanto a gente vai receber de juros. O exemplo do Felipe foi perfeito. Se um empresário hoje... Só que eu não pegaria o exemplo da obra pública, mas é porque ele deu esse exemplo porque o Rodolfo pediu. Vamos pegar um empresário normal que está a fim de expandir a sua empresa. E ele fala assim, cara, eu vou abrir uma filial da minha empresa. E ele tem um dinheiro para investir nessa filial. Quando ele fizer a mesma conta, entendeu? E vê que ele vai ter uma rentabilidade maior deixando nos juros, ele pega e não investe em abrir uma outra filial. Ou seja, ele não cria mais empregos, ele não cria empregos satélites, que são aqueles que se desenvolvem em volta dele. É de suma importância também esses empregos satélites? Exatamente, é de suma importância. Só que assim, por que a taxa de juros não abaixa no Brasil, mesmo com a gente estando ali mais ou menos? Porque a gente tem um governo gastão. O nosso governante é simplesmente o vizinho gastão. Então, por que a taxa... E outra, o Roberto Campos Melo é só um entre 9, se eu não me engano, que tem que decidir em como vai ficar a taxa de juros. Talvez ela desça... O Campos Neto. Talvez ela desça um pouco agora, muito por causa do arcabouço. Porque até então, a gente tem um presidente que foi eleito sem um plano. A gente praticamente deu um cheque em branco para ele, a gente, assim que eu falo, quem votou nele, né? Deu um cheque em branco, ele ganhou, ou seja, se ele ganhou, ele tá administrando o Brasil, ele tá administrando eu que não votei, o Felipe que votou e assim por diante. Pra todo mundo, né? Ele tá administrando para todo mundo. Então, ele não tinha com o que barganhar. Ele chega perto agora da barganha por causa do arcabouço fiscal que passou, que também por causa da reforma tributária, mesmo ela não sendo implantada tão cedo, mas pelo
pelo menos já é uma vitória dele. Eu acredito que dessa vez possa abaixar. Mas vocês entendem como funciona a barganha? Balança, não né? é uma coisa do, o Roberto Campos Neto acordou de ovo virado e ele não gosta do Brasil. Não é assim que funciona. Entendeu? Acordou de cabeça virada. Aí ele não gosta do Brasil. Acordou de cabeça virada, foi isso que o Negão quis dizer. O exemplo do Negão foi perfeito. Ricardo